Bom, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Alfredo, obrigado pelo convite, para ter a oportunidade de mediar esse momento aqui em que a gente ouviu palestras muito bacanas. As pessoas que tiverem perguntas, por favor, a coordenação do evento se identifique. A coordenação do evento poderá levar os microfones. Eu vou passar aqui para a Fabi, que é a mulher do grupo, para segurar o microfone primeiro. E a gente viu, desde a palestra do Jaime, que infelizmente teve que se ausentar, ele tem um compromisso no Rio de Janeiro. No frigir dos ovos, todas as apresentações tiveram contextos bem próximos de benefícios dos plásticos, de aplicações importantes para a sociedade, como essa última que a gente terminou vendo aqui do Tampinha Legal, com a participação de pessoas, com questionamento, pedindo a participação das pessoas no ponto de vista de descarte adequado, de coleta seletiva, para que se evite, Turra, que os plásticos chegassem ao mar. E no vídeo da Fabi, se ela puder abrir, então, e comentar para a gente, de maneira bem breve, até para a gente abrir as perguntas, o vídeo, que eu posso chamar incidental, no vídeo que você apresentou, Fabi, é um vídeo que se chama A Trajetória de uma Garrafa PET, em que um cidadão se beneficia de todas as aplicações, de uma aplicação muito importante dos plásticos, que é a garrafa PET, e ao beber a água, ele se comporta não como um cidadão. Posso ser agressivo dessa forma, me sinto empoderado para isso, porque ele joga a garrafa pelas costas. E a continuidade daquele vídeo significa que daquele caminhar da garrafa PET, como foi visto naquele trecho do vídeo, ele termina no mar, e um peixe vai lá e se aproxima da garrafa, e em algum momento o vídeo passa a sensação, para quem ouviu, de que o peixe ingere as partículas dos plásticos, e no final desse vídeo, esse mesmo cidadão come o peixe. E neste momento ele faz uma cara, né, como se estivesse insinuando que comeu o plástico através do peixe na cadeia alimentar. Eu costumo dizer que existe essa forma de se analisar o vídeo, como a ONU Meio Ambiente, criadora desse vídeo, gosta de pregar, mas eu olho de outra forma, e para mim, se o cidadão se comportasse como tal, o vídeo não existiria, porque ele não jogaria a garrafa por trás. E a gente não teria o vídeo incidental, seria de 5 segundos, talvez, a pessoa consumindo a água e destinando de forma correta, Fabi. Eu queria que você abrisse, então, comentando essa relação da sociedade com o resíduo, e, na sequência, a gente passa as perguntas da plateia. Bom, obrigada. Estão me ouvindo? Obrigada, Miguel. Eu acho que o ponto principal é a gente olhar para o problema e não querer apontar o problema, né, a consequência ou a causa desse problema para o outro, olhar para nós mesmos. É muito simples apontar os problemas e não buscar soluções. Acho que este é um ponto em que a sociedade tem questionado muito o uso do plástico e ninguém se questiona o que tem sido feito com ele próprio, né? Acho que o vídeo demonstra essa atitude nossa em apontar o problema, mas não olhar para si mesmo que o problema está contigo na destinação inadequada. Concordo com você que é uma questão comportamental, e aí tem um grande desafio, né, de mudar o comportamento, de as pessoas reconhecerem a importância da destinação adequada dos resíduos, e que aí não deixa de ser um resíduo e passa a ser uma matéria-prima. Mas a provocação que eu tenho feito com frequência também, nesses fóruns em que a gente tem a oportunidade de ter a indústria aqui, o que podemos fazer, então, para mudar a realidade? Né, envolver os governos é fundamental, os municípios estarem envolvidos é fundamental, mas se a gente conseguir trazer valor para o reciclado e ser econômico, naturalmente, passa a ter um valor, e tudo que tem valor não é visto, não, passará a ser uma solução e não um problema. Acho que este é um ponto que eu queria colocar. Legal, obrigado. Obrigado, Fabi. A plateia, alguma pergunta? Começamos a circular o microfone. Por favor, se identifiquem brevemente e façam suas perguntas de forma bem objetiva para a gente explorar o máximo aqui dos nossos debatedores. Tem aqui no meio, daqui eu vejo que é o Albano.
Bom dia. Albano Schmidt, presidente do Sindicato Plástico lá de Santa Catarina, e também coordeno o Comitê de Logística Reversa lá da Federação. Queria primeiro endereçar aí um pouco os parabéns aí por os palestrantes, as iniciativas todas que estão sendo tomadas, no sentido de achar soluções técnicas para reciclagem, achar soluções socioambientais, que eu acho fantástico para o negócio de tampinha, mas nós ainda temos o grande problema, que é com o grande volume de material que ainda não é coletado. Nós temos o problema da coleta seletiva nos municípios, onde a coleta seletiva em si custa muito mais caro do que a coleta de lixo municipal. Os nossos sistemas de indicação, de escolha dos entes que fazem essa coleta, eles são remunerados por quilo, mesmo na coleta seletiva, isso causa um problema. Queria ouvir um pouco a opinião de vocês, como é que a gente pode melhorar isso e levar essa mensagem para os municípios, que a gente chega em vários fóruns, os próprios municípios dizem, nós não temos dinheiro nem para a saúde, mal e mal para coletar o lixo, como é que eu vou lidar com esses aspectos de coleta seletiva? E queria fazer uma pergunta a você, Miguel, ou ao professor Turra também, aquele projeto de lançaram aí umas semanas atrás no mar, de coletar automaticamente aquele lixo dos mares, lá um bilionário, eu acho que americano, europeu, não, que lançou isso. Como é que está andando? Está dando resultado ou não? Bom, passar a palavra ao Alfredo. Albano, na verdade, eu acho que são várias ações que vão ter que ocorrer ao mesmo tempo, né? E a gente tem que empurrar isso, a gente que, vamos dizer assim, que estamos envolvidos no setor, estamos envolvidos na temática. Eu acho que a gente tem que encontrar caminhos de empurrar o assunto para frente, seja através de uma plataforma como o eCycle, seja através de um programa como Tampinha Legal, como Sacolinha Legal que vai vir, seja através de ações como esse projeto que você falou, né, que eu li também, parece estar uma fase embrionária ainda, mas já está dando fase piloto, vamos dizer assim, mas já está produzindo algum reflexo, mas tudo vai, se a gente for analisar isso, assim, sob meu ponto de vista, porque eu sempre disse que a minha vida profissional começou como professor, então, viu, Turra? Então, nas minhas veias corre educação. Então, nós vamos ter que, na marra, empurrar a coisa para um caminho de educação, não é um caminho de curto prazo. O Turra falou um negócio interessante sobre o negócio de bituca de cigarro, né? A gente pensa que a gente está aqui no Brasil, que o Brasil é um país um pouco, como chamam, né, país em desenvolvimento, mas você já viu isso. Você vai na feira na Alemanha, na feira cá, o que tem de bituca de cigarro na rua na Alemanha é uma coisa absurda. Quer dizer, lá é um país desenvolvido e tem um comportamento inadequado também. Então, na realidade, sob o meu ponto de vista, a gente tem que empurrar cada vez mais a questão da educação. Alô? Tá. Complementando, acho que um ponto importante da questão da coleta, de fato, o levantamento que nós fizemos, ela custa, em média, 5 a 7 vezes mais do que uma coleta normal. Isso por conta de uma ineficiência, em que falta, de fato, volume. Então, há uma contribuição de cada um, quando você tem uma estrutura de coleta seletiva, de realmente destinar. Então, a questão da educação, acho que é um ponto relevante. Então, tem uma ineficiência no processo, mas também a gente tem que olhar outras opções. Então, a gente tem... A Braskem tem avançado nas discussões com os administradores de aterro para avaliar quais são as possibilidades também de aquilo que está indo para o aterro, evitar que aquilo seja somente enterrado e que a gente aproveite essa matéria-prima que está lá. Então, acho que é uma forma, como o Alfredo comentou, de a gente olhar todas as possibilidades, desde o avanço com cooperativas, como a gente tem feito, avaliando a eficiência dos exemplos e transformando isso em algo que a gente possa replicar, mas também olhando outras possibilidades, como evitando a questão da coleta. Então, acho que o programa da Tampinha Legal é um exemplo que a gente estimula a separação e a destinação sem passar pelo processo, né, sem passar pela coleta seletiva. Acho que outros tipos de desenvolvimento que a gente também tem estudado, de
bonificar os consumidores na sua destinação, para que ele veja aquilo como algo com valor, né, como acontece em outros países. Também acho que é algo que a gente tem que trabalhar em avançar. E acho que para que a gente, de fato, escale volume, que a gente realmente traga uma solução, é a união de todos os esforços de toda a comunidade e também soluções variadas, porque vai depender do tamanho da cidade, da já existência ou não de coleta seletiva, e também para aqueles municípios em que tem aterros e que tem um volume muito grande chegando lá, e o maior volume de material reciclado que chega é o plástico, também avaliar quais são as possibilidades e oportunidades que a gente tem para que evite que simplesmente a gente enterre uma matéria-prima que é algo tão valoroso. Só roubando um pouquinho a palavra do Albano, do professor Turra ainda, né? Só lembrar, Albano, que nós como setor, capitaneado pela Biplast e pelas empresas petroquímicas, foi lançado a rede de cooperação empresarial, né? Essa rede, dando uma informação para todos, ela pega toda a cadeia de valor, até o catador. Eu me lembro que eu fui em uma reunião, para mim foi muito importante. Nessa reunião, tinha um pessoal de uma cooperativa e que comentou uma coisa muito interessante, que disse o seguinte: o pessoal de marketing, né, cria, às vezes, garrafas de água mineral lindíssimas, cor-de-rosa, um azul, espetaculares, mas não perguntam para o catador como é que vai ser a separação daquilo ali, porque aquilo é um problema para reciclar, para como é que vai fazer. Então, é isso, Fábio, nós temos que repensar uma série de coisas que, às vezes, só o bonitinho não resolve. A gente tem que encontrar caminhos que sejam adequados para tudo aquilo que a gente busca efetivamente, né? Isso é fundamental e isso passa por uma situação mais propriamente direta do setor, né? De tomar uma posição e falar, não, a gente vai trabalhar com determinados tipos padrão, né, de embalagens, né? Porque você está pensando na reciclabilidade do produto depois. É interessante essa pergunta, Albano, porque tem uma questão que muitas vezes a gente não considera na discussão da gestão do resíduo, que são aquelas pessoas excluídas do processo, né? São as pessoas que moram em áreas não passíveis de atendimento por qualquer tipo de serviço público. E é um contingente muito grande de pessoas, né? E isso é uma responsabilidade das prefeituras, inclusive, né, do planejamento do uso e ocupação do solo dos municípios. Então, tem áreas invadidas em manguezais, em beiras de rios, em encostas, e essas são as principais fontes de resíduos para o mar, né? Então, é fundamental olhar essa questão e ajudar o município, de alguma forma, a atacar de uma forma bastante cirúrgica, né? Porque no centro da cidade, a questão do lixo difuso é muito pequena, né? Porque a maior parte do lixo vai para o aterro. O problema é o aterro, é a vida útil do aterro, o que vai fazer com tanto resíduo, né? Então, tem que se pensar assim. Com relação ao experimento, né, foi um jovem visionário holandês que, há uns 5, 6 anos, começou a pensar, puxa, mas como tirar o lixo do mar? É caro, é difícil, não sei o quê. Todas as dificuldades ele foi superando. Ele levantou um dinheiro, né, com crowdfunding e fez uns protótipos, fez alguns estudos, e agora tem essa prova de campo, uma barreira de 600 metros, em tamanho diminuto, né, para o modelo que ele criou, que está sendo testada na costa da Califórnia. Eu não sei os resultados ainda, mas a ideia é que é uma estrutura passiva, né, ela fica no mar, faz como se fosse um bumerangue, né, e aí o resíduo flutuante, boa parte do resíduo não está flutuando, né, está no fundo, mas do flutuante ele vai afunilar e no meio tem uma estrutura que retira e acondiciona, né, e aí tem tudo para dar certo. Mas o melhor é não ter o resíduo, né? Então, assim, no caso de ter, vamos tentar tirar. Mas o melhor é não ter. E o sistema tem tudo para dar certo? Tem uma pergunta aqui, se alguém quiser já trazer o microfone aqui na frente. E o importante, Turra, eu vim contigo aqui à Universidade de Caxias do Sul, o professor Diego Piazza, que eu vi por aqui, fez um experimento, na verdade, para observar a reciclabilidade do resíduo retirado na praia do Havaizinho, na Holanda, isso,
quando foi feita a primeira coleta experimental ainda desse processo, desse trabalho, Albano, e esse estudo de laboratório gerado aqui em Caxias do Sul, então no estado do Rio Grande, comprovou a reciclabilidade. Vou falar sem entrar nos detalhes, mas havia um temor de que a exposição continuada aos intempéries, sol, mar, sal e etc., pudesse eventualmente descaracterizar todo o processo de reciclagem ou inviabilizá-lo do ponto de vista técnico, com perda de propriedade. Obrigado, Fabi, pela lembrança. E esse trabalho do professor Piazza aqui de Caxias do Sul comprovou, produziu saboneteiras do ponto de vista laboratório, na escala de laboratório, mostrando as propriedades desse produto. Ele pediu para o pesquisador enviar, foi enviado, se eu não me engano, algo em torno de 40 quilos de tudo que foi coletado, e aí o processo se mostrou viável do ponto de vista técnico. Você falou que tinha alguém aqui na frente que quer fazer uma pergunta? Então, onde tem outra? Bom dia a todos. Antecipadamente queria agradecer à equipe toda pela preparação do congresso e do nosso pessoal de Caxias do Sul que nos convidou para podermos vir. Estou emocionado porque alguém fez a pergunta como fazer uma apresentação para que aconteça a coleta. A empresa ela tem o café da manhã das 9 e no da tarde, e o pessoal do nosso RH, ele sempre tem algum assunto. E um deles, de vez em quando, acontece a lembrança que o pessoal nos ofereceu a bombona, que a gente tem, e o pessoal, na segunda-feira, eu tenho notado, que chega sempre com um pacotinho de tampinha, e tem o prazer de nos dizer, nossa colaboração. Achei grandioso isso, e quero lhes dizer que estou feliz, porque, de fato, a empresa está cumprindo com um papel grandioso, que aquela simpática senhora teve esse sonho. Me perdoem, mas é o coração que está falando. Quantas pessoas que gostariam de, nesse momento, estar aqui onde eu estou, porque viram que alguém, quando começou essa atividade, fez com que isso acontecesse. Toda a apresentação vossa é real e técnica, mas a minha foi na prática. Eu me sinto feliz de dizer que a empresa desenvolveu com muito amor pelo RH, numa apresentaçãozinha rápida, de minuto, porque o café são apenas 6 minutos, mas sobra um tempinho na final para a gente ler alguma coisa e faz com que isso aconteça. Me sinto feliz de ter iniciado uma empresa que está dando certo graças ao nosso sindicato do plástico de Caxias do Sul, as meninas que estão aí trabalhando forte, e a vocês, ao pessoal principalmente, que traz essa matéria-prima e chega até o Brasil para que a gente possa fazer com que aconteça a injeção e levar essa saúde para essas pessoas. Eu hoje me sinto saudável e feliz. Muito obrigado. Aqui, por favor. Por favor. Fantástico depoimento. Pode levar o microfone. Enquanto isso, eu agradeço. Fantástico depoimento, porque mostra a gente que não só as crianças modificam as suas visões, mas todos nós, de qualquer idade, podemos mudar, como a Simara colocou aqui para todos nós. Ótimo. Bom dia. Bom dia. Marcelo Azen, presidente do Simperj do Rio de Janeiro. Eu não sei se você se lembra, Miguel, quando nós estivemos lá no Rio de Janeiro com o pessoal da coleta seletiva, das cooperativas. Além disso que o Alfredo falou, eles estavam falando muito sobre a reciclagem de materiais compostos, né, papel, eu não sei se você se lembra disso. E a gente teria que trabalhar muito forte em cima do pessoal de marketing, para ver se, primeiro de tudo, nas tampinhas, não pode ser tudo tampinha sem cor? Ia ser um negócio muito melhor para a indústria e a gente ia poder
vamos dizer assim, pagar um preço melhor por essas tampinhas. Estou falando do lado da indústria. E a outra coisa, eu estou tentando ver se vocês pensam junto comigo. Como é que foi a situação da latinha? A latinha, ela tinha aquele primeiro problema do pessoal largar a latinha no chão. E aí, uma pessoa muito esperta descobriu o seguinte, que se ele tivesse um aparelho que... Primeiro começaram a amassar com os pés, e depois fizeram uma alavanca e fecharam as tampinhas, as latinhas, e as latinhas ficaram cada vez mais fáceis de serem movimentadas. A gente tem, o pior problema da gente é a garrafa PET, quanto maior, pior. Se a gente conseguir, todos nós juntos, pensarmos numa maneira de amassar a garrafa PET, vai ser muito melhor para a coleta seletiva e vai ser muito melhor para o catador de rua pegar essa quantidade maior de garrafas. Isso é uma ideia que eu acho que a gente tem que desenvolver juntos. Eu acho fantástico essa observação e cabe muito bem no que o Alfredo colocou. Acho que o design, pela sustentabilidade, pela reciclagem, passa por esses processos que você bem colocou. Acho que a gente precisa assim, evoluir, porque eu costumo dizer, quando nós vamos ao supermercado e pegamos essa garrafa, Alfredo, rosa, na prateleira, a gente se apaixona, né? Aquilo cativa a gente, né, Fabi? A gente olha, aquilo eu vou levar para casa. E talvez o grande desafio também seja, quando eu beber esta água, Turra, que eu olhe para ela com a mesma paixão para destiná-la a um lugar adequado, né? Então, acho que todos esses conceitos, desde o desenvolvimento do produto, também para o nosso envolvimento, que a gente debateu bastante aqui, é o caminho. Nós temos mais 3 minutinhos, dá tempo para mais uma pergunta. Por favor. Nilo Costa, sou diretor da Plásticos Itália. A pergunta que eu faço, na maioria das questões que foi colocada aqui, a gente sempre vê o agente do catador. Enquanto a gente não tem estruturas públicas, enfim, de coleta de lixo, não seria uma alternativa a gente resgatar um pouco a autoestima desse agente, desse catador, porque muitas vezes a sociedade enxerga ele e confunde ele com o lixo. Então a gente fazer uma ação de tentar resgatar a autoestima dessas pessoas, até para que a gente tenha um pouco mais de adesão, pessoas que queiram fazer isso, que hoje cada vez é mais raro, até porque é uma fonte de renda e a gente poderia fazer uma ação nesse sentido. Posso tentar responder a tua pergunta? Eu acho que você tem razão, eu acho que existe essa confusão de ideias quando a maioria das pessoas olha o catador que presta, na verdade, um serviço inestimável para todo mundo, né? Mas eu acho que tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração também e que corresponde a todos nós individualmente. Quando a gente está num local, a gente, como cidadãos, a gente tem que deixar o local da mesma maneira que a gente encontrou. Outro dia nós discutimos esse assunto numa reunião do sindicato. Se você vai num lugar assim, tem um cafezinho ali, né? Como é que nós normalmente nos comportamos? Toma um cafezinho, pá, deixamos o copinho ali. Numa reunião que existe na empresa, né? Outro dia alguém, foi da Plástico Amaral, me comentou, né? Que já uma reunião já está acertado, o sujeito está na reunião, tomou o cafezinho, ele tem que deixar o ambiente mais limpo do que pegou, até porque colocar a pessoa da limpeza para limpar, isso custa, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que, talvez mais depressa do que a gente imagina, começar a desenvolver esse conceito. É isso que eu acho. Acho que só um comentário. Acho que é super importante a gente se preocupar com a dignidade da pessoa humana, e acho que eles têm aí um papel super importante. Acho que todos os nossos trabalhos no nosso programa Ser Mais busca exatamente isso, um aumento de renda, uma condição de trabalho melhor, dignidade no trabalho, mas também algo de começarmos a refletir se este é o melhor modelo também de trabalho, né? Assim, quando a gente, por mais estruturado, por todos os avanços que a gente tem conseguido, tenho certeza de que nenhum de nós gostaríamos que nossos filhos estivessem trabalhando por conta de certos riscos, né? Porque, infelizmente, as pessoas destinam de forma inadequada vários resíduos perigosos,
e eles estão ali em contato direto. Então, também pensar numa transformação a longo prazo de melhoria das condições e qual que é a melhor forma de prepará-los para um novo processo, acho que também é algo que faz parte da nossa obrigação. Nesse sentido, tem um exemplo recente que o Marcelo trouxe no evento na Firjan, que é o Plastic Bank, que trabalha de uma certa forma semelhante que o Tampinha Legal, a lógica é mais ou menos parecida, mas o formato é um pouco diferente. As pessoas entregam resíduos variados, e esse resíduo é transformado numa criptomoeda que permite com que as pessoas usem esse recurso de várias formas, né? Ou mesmo poupar esse recurso para usos futuros. São arranjos, tem dado certo, ele nasce no Haiti, e pode ser aplicado, é um modelo que talvez se adeque muito bem a essas regiões onde os serviços públicos não chegam, né? Então, assim, não tem um modelo, né, um tamanho que se ajusta a todos, você tem que entender as diferenças, as especificidades e trazer essas diferentes soluções que estão emergindo por aí, como essa da tampinha unificada, né? Você pensar, por que não? Né? Não sei, tecnicamente não deve ter uma limitação gigantesca. Se o menino holandês levantou um monte de dinheiro para botar uma coisa flutuando no Pacífico para tirar lixo, será que a gente não consegue superar esse caminho? Com certeza, né? Só precisa ter a iniciativa, porque o expertise está aí, né? E eu chamo a atenção também, dentro da própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, existe uma preocupação muito forte com o lado social, né? Eu costumo dizer que a política nacional que nasceu para resolver um problema ambiental endereça, talvez hoje até um pilar um pouco mais forte, a questão social, do envolvimento dos catadores. Então, concordo com a Fabi, talvez não seja o melhor cenário, mas agregado ao papo do Turra aqui, no momento é o que a gente tem e nos cabe evoluirmos para trazer tudo isso para a formalidade. A gente ouviu aqui na palestra do Jaime o projeto Plástico do Bem, que fala e dialoga com as crianças para que lavem o seu produto, porque se hoje esse é o nosso cenário, como é que a gente pode melhorá-lo, né, nesta realidade? E aí sim, a partir da evolução, da discussão dessa temática, a gente encontrar outras formas mais interessantes para discutir a temática. Tem mais uma pergunta? A gente tem mais tempo? Por favor. Gino. Gino Paulucci, da Câmara de Máquinas para Plástico, da ABIMAC. O timer dos políticos brasileiros é diferente das nossas necessidades. E percebo pelo que o professor expôs, e nós sabemos disso, e esse congresso tem essa finalidade, discutimos em altíssimo nível os problemas e as soluções para o plástico. Estou vendo aqui o auditório cheio de jovens, naturalmente estudantes, estamos numa universidade que estão se interessando pelo futuro do planeta. Só que a construção desse processo, ou a educação que se chegou à conclusão que é o que é a salvação realmente para tudo isso daqui, nós somos sempre atropelados por alguns projetos de lei que vêm proibir, banir, enfim. Nós conhecemos projetos de altíssimo interesse público onde se conta o andamento dos mesmos em anos, ao passo que esses projetos atabalhoados, para nossa surpresa, às vezes saem em horas, como foi o caso do Canudinho no Rio de Janeiro. Ou seja, tem toda uma comunidade científica, profissional, lutando e trabalhando para se manter, para se aprender a conviver, algo que é extremamente necessário, que é o plástico, e algo que é extremamente necessário também, que é manter o planeta em ordem. Quer dizer, e esse pessoal vem atropelando, parece que o poder público, que dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, me parece que é o ente mais fraco, porque todo mundo está, de alguma maneira, fazendo sua parte, aí não importa por que motivo, as prefeituras não dão conta da coleta, etc., etc. O que se pode fazer para se colocar uma regra na coisa aí, para que políticos aproveitadores em anos de eleição venham fazer esses projetos de leis tapafúrdios aí, que quebra toda essa sequência científica de estudo? Obrigado. Bom, já caminhando aqui para o encerramento desse painel, eu vou usar a minha palavra aqui, Gino, e eu acho que você colocou um ponto que é muito importante, né? Em que horas nós vamos deixar de criticar os plásticos? Que horas nós vamos, como
cidadãos, olharmos os nossos umbigos e vermos quais são os nossos problemas. Eu tenho falado isso e agora eu vou agregar ao meu discurso a sua fala, que ora esses políticos, legisladores, enfim, vereadores, deputados, poderão usar toda essa estrutura que hoje está aqui inteligentemente discutindo e ponderando sobre diversos aspectos para que isso seja agregado ao que realmente interessa, que é uma lei que, primeiro, funcione, segundo, seja correta, do ponto de vista não só legislativo, legal, vamos dizer assim, mas também prático, de benefício à sociedade. E, para encerrar, eu tenho conversado com minha filha, ela tem 10 anos, Gabriela, e nós vamos aos restaurantes, né, e ela tem falado sobre a questão dos canudos, porque é debatido na escola dela. E ela soube da lei do Rio de Janeiro. E, pai, os restaurantes do Rio de Janeiro estão fazendo campanha de educação ambiental para não usarem canudo. E eu converso com ela, não, filha, isso não é campanha de educação ambiental, isso é uma imposição para que não se use mais um produto, que é errado. Claro, com toda pedagogia que a minha engenharia permite, eu falo com a minha filha de 10 anos, mas eu chamei ela para um desafio. Nós fomos a um restaurante, o Outback, em São Paulo, e no Outback os refrigerantes os sucos são de refil, né? Então você vai refilando. Então, para cada compra vem um canudo. E eu disse a ela, filha, quando o garçom vier, você vai dizer a ele que você precisa do canudo por uma questão de higiene, por exemplo, e você vai dizer, não preciso de um novo canudo, eu vou reutilizar este. E aí ela falou para o garçom levou o canudo de volta, e aí ela olhou para mim, tá, pai, e agora? Eu disse a ela, filha, se você está tomando o seu segundo refrigerante, significa que você reduziu o consumo de canudos em 50% e não deixou de utilizá-lo. E eu tenho falado isso para as pessoas, né, conversando, e as pessoas ligam a chave nesse momento, Alfredo. Porque é um fato, isso é educação ambiental. Então, um totem na mesa do Outback ou de qualquer restaurante que dissesse, olha, se você precisar do canudo, use, alguém falou aqui, eu não recordo se foi você ou o Jaime, se você precisar do canudo por alguma razão, peça. Mas você destine de forma correta, consuma conscientemente. Você não precisa tomar 2 caipiroscas ou 3 e usar 3 canudos. Então, essa é a mudança. A gente ouve muitas ONGs que criticam os plásticos dizerem que a sociedade precisa de uma grande mudança comportamental, né, os hábitos de consumo. Isso não significa que a gente tem que banir um produto, significa que a gente tem que saber utilizá-lo. Né? E saber utilizá-lo, Gino, concordo contigo, passa por ouvir todo esse conhecimento, esse conteúdo que a gente viu brilhante. Parabéns a todos os palestrantes e ao Jaime, que não está aqui presente, porque cabe a gente, eu vi algumas pessoas ligadas à coleta de tampinhas, talvez não tivesse, não posso julgar por não conhecê-las, mas talvez não tivesse tão próxima de uma questão ambiental quanto a abertura dessa oportunidade da coleta de tampinha, né? Então, esse exame de consciência, se é que existiu, passou por um processo de discutir, de observar, e nenhuma delas, em algum momento, pediu para que as garrafas não tivessem tampas por algum motivo, banindo as tampas, né? Então, acho que esse é o nosso desafio enquanto sociedade, qualquer